A TV Deixe Viver está começando. No programa de hoje você vai ver, no quadro Fuçando o Mundo, nossa equipe foi até a Ecoterapia Coração Valente para saber como funciona este método e que poucas pessoas sabem o que é. E em proteção, os famosos golfinhos, esses maravilhosos animais que nos intrigam e surpreendem, estão em perigo. Contamos mais uma vez com a participação do IBAMA no quadro Bicho em Ação, falando sobre animais silvestres. Não perca, tem muito mais, o programa só está começando. A condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Você se lembra do Flipper? O golfinho que encantou pessoas do mundo inteiro? Pois é, muitos deles estão sendo massacrados no litoral norte do país pela pesca ilegal. Confira. Muitas vezes, ao ver um golfinho, seja pela televisão, fotos ou qualquer meio de comunicação, não imaginamos o quanto este mamífero pode ser e ter uma vida tão complexa e que seja capaz de tantos feitos, os humanos do mar. Eles são animais de sangue quente como o homem e dão à luz a um filhote de cada vez. São animais sociáveis, tanto com os humanos, com outros animais e entre eles. São caçadores e alimentam-se principalmente de diversas espécies de peixe. Contudo, alguns golfinhos preferem lulas e outros comem moluscos e camarão. Golfinhos usam o sonar para apanhar os peixes, encurralam os cardumes de peixes, obrigando-os a saltar para fora de água. E além disso, o sonar lhes permite determinar as reações internas de outros golfinhos, humanos e peixes. Os golfinhos usam uma linguagem por assobios, que é 10 vezes mais rápida que a nossa fala e 10 vezes mais alta em frequência. Para que um golfinho falasse com a nossa velocidade, seria como se um humano tentasse falar com um trombone, muito lento. Os golfinhos não dormem como nós. Eles são capazes de desligar uma parte do cérebro por minutos, numa determinada altura ao longo do dia. Muito raramente desligam o cérebro por completo. Isso é necessário, porque os golfinhos necessitam de respirar ar pelo menos uma vez em cada 8 minutos. Os cidadãos da Grécia Antiga adoravam os golfinhos como deuses. Acreditavam que eles eram mensageiros. Na Roma Antiga, contavam histórias de rapazinhos que montavam os golfinhos, o que é provavelmente verdade. Nos últimos anos, tanto criança como adultos têm montado golfinhos ao longo das costas dos Estados Unidos, Irlanda, França, Espanha, Iugoslávia, Austrália e Inglaterra. Algumas semanas atrás, descobriram a matança de dezenas de golfinhos no litoral do norte do país. Presos nas redes de pesca, animais morrem afogados, sem chance de defesa. Num barco pesqueiro, foram mais de 80 capturados ilegalmente. Preso às redes de pesca, os animais não conseguem subir à tona para respirar e morrem afogados. Quando as malhas são recolhidas, a confirmação de que os bichos não tiveram nenhuma chance.
O crime ambiental foi descoberto por pesquisadores do IBAMA, que estudam os impactos da pesca na região norte. Só numa embarcação foram mais de 83 animais. Ainda em alto mar, os golfinhos são vendidos para outros barcos. A carne vai servir de isca para tubarões. Quando encontrar algum deles numa praia, ainda vivo, procurará ajudá-lo, avisando as autoridades, reservando o animal molhado e protegido do sol, e mantendo-lhe o orifício respiratório desimpedido. Não o tentará puxar pela cauda e evitará barulho e agitação nas proximidades do animal. Se o golfinho estiver morto, poderemos aprender muitas coisas importantes para a conservação dos vivos. Procure aprender coisas sobre eles, o modo de vida e os perigos que os ameaçam. E esforce-se por transmitir às outras pessoas entusiasmo e preocupação pela natureza. Diriceno, analista de fauna do IBAMA, nos fala da importância dos animais silvestres na natureza e sobre a posse responsável. Não são só os cães e os gatos que sofrem com o abandono e os maus tratos. Os animais silvestres também são vítimas desta realidade e enfrentam um mal ainda maior, o tráfico. Uma média de apreensão de animais feitos pela Polícia Ambiental de São Paulo, IBAMA, Polícia Federal, é de 30 mil animais por ano, mais ou menos. Isso é o que é apreendido, que é uma parcela do todo que vem, quer dizer, a gente também não pega todo mundo que traz. Então imagina quanto de tráfico não existe. Para o animal em si, que foi traficado, certamente todo o estresse de ter sido retirado do seu ambiente natural, muitos deles morrem no transporte, as condições de manutenção e de acondicionamento dos animais às vezes são péssimas. Existe uma estatística de que, um dado aí da Renktas, que é uma rede que trabalha em combate ao tráfico, de que 9 dos 10 animais, em torno de 9, cada 10 animais traficados, 9 morrem no transporte, né? Então essa é uma estatística bastante chocante, né? A Polícia Ambiental, somada às polícias federais e civis de cada município, tem atuado no controle e fiscalização do meio ambiente. Mas a população tem um papel muito importante para ajudar a combater o tráfico. Se a população em geral fechasse a porta e dissesse: a gente não compra animal ilegal, eu vou comprar, mas eu vou comprar só se eu souber qual é a procedência correta, esse tipo de comércio acabaria. E se esses animais deixam de existir na natureza, é um patrimônio que a gente tem, que é de todos os brasileiros, que vai sendo perdido aos poucos. E depois, com o tempo, a gente vai ter uma queda, uma redução da qualidade ambiental bastante alta. Vamos ter um disque denúncia, que é o da linha verde, o 0800 61 80 80, para denúncias de tráfico, porque quando você, por acaso, se deparar com uma situação dessas, denuncie, não colabore. Né? Então, denunciar essas situações e também pode denunciar para a Polícia Ambiental ou, eventualmente, para a Polícia da cidade, a polícia mais próxima. Né? O IBAMA não proíbe a aquisição de animais silvestres, de acordo com a legislação brasileira, mas adverte quanto aos riscos e enfatiza a respeito da posse responsável. Que as pessoas às vezes compram o animal, não exigem a nota fiscal, não verificam se esse animal é de procedência legal, correta, e também não estudam para ver se podem manter um animal desses. Por exemplo, um papagaio, que é um animal muito comum e muita gente gostaria de ter em casa. O papagaio vive em média 50 anos em cativeiro. Então, a gente tem que ter previsão e tem que ter planos para cuidar desse animal por 50 anos. Porque você, quando adquire qualquer animal e tem ele sob sua responsabilidade, tem que mantê-lo sempre bem durante esse tempo todo. Claro que quem quer ter, depois de tudo isso pensado, pode ter, mas desde que nas vias legais, desde que atendida a legislação, né? O IBAMA recebe quase que diariamente animais silvestres, cujas pessoas se arrependeram da aquisição ou foram apreendidos ilegalmente. Caso mais comum, caso das tartaruguinhas de água, né? Tigre d'água, o pessoal compra pequenininho, muitas vezes irregular, né? E aí descobre que esse animal cresce, não cabe mais no aquarinho que ele comprou e ele começa a dar trabalho, então a pessoa quer se desfazer do animal, um animal que vive 30 anos até. Aí ele vem ao IBAMA e entrega.
Aí a gente conversa com a pessoa, tenta orientar para que ela não adquira outro futuramente e destine esses animais de modo correto. Esse animalzinho aqui, que é um tigre d'água americano, é uma tartaruguinha exótica, né? Introduzida no país ilegalmente, as pessoas vendem ilegalmente. E esse animalzinho, como você está vendo, ele é pequenininho no início, né? Depois ele cresce bastante e aí as pessoas não querem mais. Muitas vezes as pessoas inclusive soltam esse animal em rios, lagoas ou mesmo em praças públicas, causando um segundo crime, que é uma soltura de um animal que não pertence ao ambiente natural. O que vai acontecer? Esse animalzinho vai competir com as nossas espécies brasileiras, você vai causar um impacto ambiental ainda maior. Você acha que está fazendo um bem e na verdade causa um segundo crime, né? Faz um mal. A natureza necessita dos animais silvestres tanto quanto precisamos da natureza, como explica a analista de fauna. Mata sem bicho é mata morta, que é fadada a desaparecer com o tempo, por isso eles têm que permanecer lá. O principal papel desses bichos é na natureza. Lá eles têm um papel ecológico, eles cumprem o papel deles se alimentando na natureza, eles vão fazer polinização das árvores, eles vão fazer a reciclagem do material, dependendo da espécie. Quer dizer, eles têm um papel importante na natureza. Por que a gente vai tirar esses animais de lá para trazer para dentro de casa e manter preso numa gaiola? O IBAMA suspendeu a greve, mas continua lutando para que não haja divisão e redução do órgão. Quem quiser assinar a petição eletrônica contra a medida provisória que apoia essa ação, é só acessar o site www.asibama.org.br, lembrando que esta causa é pelo meio ambiente. E para mais informações sobre os animais silvestres ou sobre o IBAMA, acessem www.ibama.gov.br. Agora vamos aprender mais com o Dr. Mário Prado. É verdade que os gatos passam doença? Eu queria saber sobre... O meu animal de estimação é o Pitu. Ele é fofinho, baixinho. Ele é tipo um poodle, que ele é bem fofinho mesmo. E eu queria saber como é que eu passo para dar banho nele. Assim, vamos supor, se a gente usa só o sabonete dele mesmo ou se a gente usa outro sabonete. Qualquer sabonete neutro, qualquer shampoo neutro você pode usar, mas o ideal é você levar num pet shop e deixar os cuidados do banhista, do tosador, que vai te orientar corretamente o que é mais ideal para esse animal. Tem um pincher, um cachorro, e ele se coçava muito e eu levei até o veterinário e ele me explicou que ele é alérgico à ração. Isso realmente acontece frequentemente ou é raro? Esse animal tem que ser acompanhado por um veterinário para ter certeza realmente se é alergia à ração, que pode não ser também. E deverá ser monitorado e comer alimentação especial para esse tipo de alergia. Meu animal é um cachorro, eu queria saber se comida de gente faz mal para cachorro. Não é o mais ideal, né? Mas assim, antes do advento das rações, se alimentava só com comida, com arroz, o pescoço de frango, os legumes, né? Se alimentava só com isso. Não era o mais ideal, mas os animais eram até que bem nutridos, porque se suplementava com vitaminas, se suplementava com cálcio. Porém, assim, hoje em dia tem a ração, as rações elas procuram chegar o mais próximo possível das necessidades dos animais, então não tem por que ficar dando comida de gente. Mas caso queira fazer isso, precisa fazer a complementação com vitaminas e sais minerais. Tenho uma cachorrinha e eu queria saber com quantos meses ela tem que tomar a primeira vacina. A primeira vacina deve ser dada na idade mais tenra, logo de filhote. A partir dos 45 dias de idade, já deve tomar a primeira vacina. E então deve receber orientação do veterinário corretamente quais as vacinas serão aplicadas a partir dessa idade. Veja no próximo bloco a importância do cavalo para o bem-estar de pessoas especiais. Conheça os bichinhos que precisam de família.
A condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Cavalos são animais sensíveis, a ponto de serem usados para a readaptação de pessoas especiais. A equipe da TV Deixe Viver foi até São Caetano do Sul para saber como é realizado este trabalho. Há muito tempo que o cavalo deixou de ser apenas um meio de locomoção para o ser humano, não só pela evolução tecnológica, que o substituiu nas grandes cidades por automóveis de última geração, mas pelo fato de que o homem descobriu que precisa muito mais dele do que imaginava. Ela teve um síndrome do pânico, então ela caiu em uma depressão em poucos dias, ela teve uma parada respiratória, cardio, e ela praticamente morreu, sabe? E até então eu fui um cara que eu sempre tive cavalo. E eu não sabia o benefício que o cavalo traz para o ser humano. A Maitê, quando ela entrou aqui, ela pesava 45 quilos. Ela não ficava parada no cavalo. A Aninha ia atrás, ou o Henrique ia atrás, segurando ela. Ela babava, ela articulava, ela não soltava nenhum som. Nesses 3 anos, a Maitê deu em cima do cavalo, se elevou muito, melhorou muito. A melhora da Maitê foi muito bem. A ecoterapia foi formalizada no Brasil em 1989, com a constituição da Associação Nacional de Ecoterapia, que regulamentou o método no país em parceria com a Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Em junho de 1997, a ecoterapia foi reconhecida como método terapêutico pelo Conselho Federal de Medicina e desde então praticada em quase todo o território nacional. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional, onde a gente utiliza o cavalo para estar reabilitando ou habilitando as pessoas que têm necessidades especiais, alguma deficiência física, mental ou apenas alguma alteração psicológica. Os casos, o que mais existe são sequelas de paralisia cerebral, né, que é a sequela neurológica. Mas nós atendemos também casos de acidente vascular encefálico, né, que é o popular derrame, tem traumatismo craniano, síndromes diversas, síndrome de Down, síndrome de Rett, tem autismo, tem pessoas que vêm só pela parte psicológica, tem para estresse, depressão, tem de dificuldade de aprendizagem na escola. Então, é uma variedade de casos. Na verdade, eu diria que a ecoterapia é indicada para todo mundo, porque só o simples contato com o cavalo faz você melhorar já em todos os sentidos. Na ecoterapia Coração Valente, o cavalo tem um papel muito importante, ajudar pessoas especiais a terem uma qualidade de vida melhor. O médico fala que é PC, né? Porque ele nasceu muito prematuro. Inclusive, você já põe ele sentado no sofá, ele fica, que ele não ficava, né? Porque depois que ele nasceu, ele ficou 42 dias na UTI, né, deitado só numa posição, porque eles fazem um catéter, né? E até então eles não tinham feito fisioterapia. Aí, na época a médica do convênio falou que não precisava. Aí quando ele começou a fazer fisioterapia, ele estava com quase 2 anos. É muito importante saber que o cavalo precisa receber cuidados especiais, não só pela ecoterapia, que exige cavalos adestrados por métodos que não usam violência, mas porque está escrito na Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Artigo 3, Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Nenhum animal será submetido a maus tratos e a atos cruéis.
antigamente, para se domar um cavalo, eles tentavam medir força. E aí o cavalo acabava obedecendo por medo. Monty Roberts, né, que criou, que foi quem fez o livro O Homem que Ouve Cavalos, ele passou um tempo no deserto observando os mustangs para ver como que era o comportamento deles e como eles respondiam, obedeciam à mãe, né, à égua. E a partir da observação ele criou a doma, né, sem agressão nenhuma, todos os cuidados com eles são muito bem tratados, né? E é preciso porque assim o cavalo ele grava, né, as sensações. Então assim a gente não pode ter nenhum repente com eles. A gente tem que garantir segurança 100%. Então assim desde a doma que é feita com eles é toda especial. Eles não têm agressão nenhuma e é muito importante não achar que só porque você tem um cavalo você vai fazer ecoterapia. Né? Tem muitos detalhes que são os que fazem a diferença. Para a ecoterapia, a gente não seleciona por raça. Né? Os que a gente trabalha tem o árabe, tem o lusitano com quarto de milha, tem manga larga, mas assim, a gente nunca seleciona um cavalo de ecoterapia pela raça. É pela índole e pelo tipo de passo que ele apresenta. Agora que você sabe os benefícios que a ecoterapia pode fazer para o ser humano, passe a respeitar mais os animais, principalmente o cavalo. O cavalo é um mamífero da ordem dos ungulados, uma das 7 espécies existentes do gênero Equus. Ele é membro da mesma família dos asnos, das zebras e dos equídeos. Os cavalos são perfeitamente adaptados a diversos desportos e jogos, como corrida, polo, provas de ensino ou equitação, ao trabalho e até a ecoterapia como fim. 15 carreiras, todas 15 ele ganhou. O cavalo teve durante muito tempo um papel importante no transporte, como montaria ou puxando carruagens, carroças, diligências ou bondes. Chega 3 corpos na frente. Após anos de evolução com equipamentos avançados, o homem ainda utiliza o cavalo como meio exploratório. Oi, que cavalo bom! Depois de um longo dia de trabalho, puxando carroça e levando chicotadas, os pobres cavalos bem que mereciam um pouco de atenção. E como eles ainda não aprenderam a fazer greve e lutar pelos seus direitos, alguém resolveu se manifestar para ajudá-los. Foi por isso que no dia 2 de janeiro de 2002, que o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, aprovou a lei que garante licença maternidade para éguas e horário de trabalho para burros e equinos. Além disso, todas as carroças movidas por animais terão que possuir placas. A lei também diz que os animais devem trabalhar com habilitação. O projeto é do vereador e ator do Rio, Cláudio Cavalcante. No Rio, os animais trabalharão das 8 ao meio-dia e ganharão 1 hora de descanso para voltar ao serviço da 1 às 5. Pensa que é só isso? Que nada, eles não poderão trabalhar aos domingos também. No Brasil, não há estatísticas referente aos números dos cavalos vítimas de violência e exploração. Temos uma base do que acontece nos Estados Unidos e no Canadá. 1 milhão são abatidos anualmente, fora os que são enviados para abate no México, dados de 1998. Entre os anos de 1980 e 1998, cerca de 4 milhões de cavalos foram abatidos para consumo, de acordo com o Ministério da Agricultura dos dois países.
os índices são chocantes, mas vale lembrar que pelo Brasil existem diversas ONGs de proteção animal, que estão lutando para acabar com estes e outros crimes. Como cidadãos, a nossa obrigação é não fechar os olhos. Denuncie as autoridades, assim você estará ajudando a salvar vidas. Vamos ver agora os amiguinhos que precisam de um lar. The devil wears a grin, but always starts to run when the light comes pouring in. I know he'll be unhappy 'cause I'll never wear a frown. Maybe if we keep on smiling, he'll get tired of hanging around. If I forget to say my prayers, the devil jumps with glee, but he feels so awful, awful when he sees me on my knees. So if you're full of trouble and you never seem to win, just open up your heart and let the sun shine in. So let the sun shine in, face it with a grin. Smilers never lose and frowners never win. So let the sun shine in, face it with a grin. E você, se interessou por algum destes animais? Então entre em contato pelo telefone 6440 9523 ou pelo site www.deixeviver.org.br. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau!